Viver para construir ou destruir. Em Cristo, Deus nos chama para uma vida de construção e edificação. O mundo vive uma experiência de destruição, sucesso em alguma área, mas quando olhamos a vida no todo, em suas facetas, diversas facetas, encontramos muita destruição. Se o mundo constrói numa área da sua vida, não constrói de forma holística, total. Em Cristo, Deus nos chama para a reconstrução na totalidade da nossa vida, em equilíbrio todos os lados. Em Cristo, nós vivemos para construir. Viva para construir. Grande chamado do Senhor. O livro de Neemias no Velho Testamento é um livro sobre isto, viver para construir. O grande líder Neemias, e o livro com seu nome então, Neemias, nos fala de uma vida de construção, a obra de Deus, de redimir e resgatar e fazer de novo e continuar então essa história de redenção, resgate e reconstrução. Deus então quer apenas a nossa edificação. Vamos continuar pensando neste livro, já temos pensado, no livro de Neemias, viva para construir. Vamos lembrar o cenário onde Neemias, esse personagem, está inserido. Lá está o povo de Deus no Velho Testamento, estamos falando do 6º século antes de Cristo, para começar aqui. Aliás, vamos voltar um pouco mais, 10 séculos antes de Cristo. O povo de Israel, no momento de falha e pecado, a liderança se divide em 2 reinos. E permanece dividido em 2 reinos, o reino do norte e do sul. O reino do norte caminha longe do Senhor, até que finalmente o grande império da Assíria, em 722 a.C., vem sobre ele, arrasa e praticamente desaparece aquele reino. O reino do sul continua, mas também caminha longe do Senhor e as consequências vêm. Em 587, o grande império da região não é mais a Síria, mas a Babilônia. A Babilônia é o grande império. E em 587, depois de ter invadido e atacado o reino do sul algumas vezes, o reino da Babilônia, sob a liderança de Nabucodonosor, em 587, vem com toda a força e arrasa a terra de Judá, o reino do sul, arrasa Jerusalém, destrói o templo, etc., e leva cativo muitos cidadãos, os cidadãos mais promissores. Milhares são levados cativos para o exílio na Babilônia. Mas Deus prometeu o resgate, a reconstrução, no arrependimento do povo, certa. E Deus move os reis e as nações para fazer a sua obra. Em 539, o rei Ciro da Pérsia derrota a Babilônia e domina, e é o novo império na região, o grande império. E o rei Ciro tem uma outra política para lidar com os povos dominados. Ele permite a volta dos exilados para as suas terras e permite a reconstrução. O povo de Israel começa a voltar. O livro de Esdras, antes do livro de Neemias, na palavra de Deus, narra sobre essas voltas, o início dela, a primeira debaixo da liderança de Zorobabel. Zorobabel volta em 536, com pessoas, grandes grupos, e reconstrói o templo. Mas muitos continuam no exílio, continuam na Babilônia, e Neemias é um deles, está lá. Em 445 antes de Cristo, então, Neemias está lá numa posição privilegiada, trabalhando diretamente com o imperador. Agora já não mais, é o rei Ciro. Passaram-se esses anos todos e um sucessor dele está no poder, Artaxerxes I. E Neemias serve a Artaxerxes, homem de confiança dele, é o copeiro, trabalha no palácio, condição privilegiada. Mas Neemias, recebendo visitantes que vêm de Jerusalém, recebe a notícia de que a situação não é animadora em Jerusalém. E dizem a ele: olha, está tudo destruído lá, as muralhas, e há muita desolação. E Neemias sente o peso e ele ora e diante de Deus se propõe a liderar uma reconstrução, ir a Jerusalém, liderar a reconstrução, deixar a situação privilegiada, tranquila da Babilônia, para ir, na verdade, do reino da Pérsia, agora ir para Jerusalém e reconstruir as muralhas. Ele consegue permissão, autorização, cartas
de recomendação, e o rei dá a ele também uma escolta, e ele vai então praticamente nomeado como governador para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir as muralhas. Nosso texto hoje está em Neemias capítulo 6, versos de 1 a 9. Neemias 6, de 1 a 9. E na nossa leitura de hoje está inserido um verso que temos tomado como um verso que nos dá o tema, a ideia, a ênfase deste livro. E antes de lermos o texto todo de 1 a 9 no capítulo 6, vamos recordar o verso 3, esse verso chave, para lembrarmos, focarmos na ideia do livro de Neemias. O verso 3 tem a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ele está reconstruindo os muros, está lá na obra, e a oposição, aqueles que já estavam ali antes, não gostam daquela reconstrução, vem uma interferência econômica e política na região e querem parar a obra. E é esse momento quando eles convidam Neemias para uma reunião, uma mesa de discussão, e Neemias, ao receber o convite, responde: não vou descer. Estou executando um grande projeto, não posso descer. Meu irmão, minha irmã, Deus está executando um grande projeto na sua vida, que nada o faça descer. Que Deus leve em frente. Vamos ao nosso texto todo então da noite, para esta noite, Neemias capítulo 6, versos 1 a 9, que a palavra de Deus chegue à sua vida e faça algo novo nesta noite, reafirme a sua fé, o seu chamado, que cada coração então receba a palavra agora. Diz assim a narrativa: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Fortalece agora as minhas mãos. Concentração é uma dos recursos técnicos usados pelos times esportivos, times de futebol, diante da competição que se aproxima. Os atletas são recolhidos num lugar só, um dia antes, e lá permanecem juntos e pensando então no jogo, na partida que está por vir. O que é que eles querem com isto? Neste
recurso chamado de concentração. Eles querem que o atleta esteja totalmente focado. Ele tem à frente uma peleja, uma partida, precisa vencer. E uma das coisas que ele precisa é focar, estar muito focado no que vai fazer. Por isso, concentração é o nome. Ele deve ali então se retirar e concentrar sua mente, sua ideia e eles como grupo naquilo que eles vão ter que enfrentar juntos em breve. Concentração é tentar fomentar um focar muito forte neles, porque ninguém vence se não focar. Ninguém prevalece se não tiver um foco definido e firme. Exércitos não vencem se a liderança não for focada, se os soldados não forem focados, ou se forem focados e abandonarem, perderem o foco no decorrer da luta e da batalha. Atletas da mesma forma. E mais, nas nossas vidas é a mesma coisa, nos nossos projetos. E acima de tudo, na nossa caminhada com Deus e a obra que Deus quer realizar em nós, também é preciso este focar. Quando nós meditamos na palavra de Deus, lemos, pensamos na palavra de Deus esta noite, ela o chama a permanecer focado. Permaneça focado. Alguém aqui que não está focado, sabe como é não focado? Lá está aquela mãe que manda o filho fazer a lição de casa, e quando ela volta meia hora depois, pergunta: terminou a lição? Ele diz não. Ele desenhou alguma coisa num papel, ele brincou com lápis, ele fez uma porção de coisa e não fez a tarefa. Quantos crentes de Jesus Cristo não permanecem focados, não são focados, ou se foram no início, deixaram de ser focados. É preciso então permanecer focado para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, a construção que Ele quer fazer nas nossas vidas em particular, nas nossas casas, na nossa família, na igreja de Jesus Cristo. É preciso permanecer focado. Neemias é um líder focado, e a obra é realizada porque ele permanece focado o tempo todo. Permanece focado, sim, é preciso permanecer focado, sim, porque há distrações e há movimentos que querem tirar o nosso foco, e tirando o foco, a obra de edificação não acontece. Aquilo que Deus tem para mim e para você na construção das nossas vidas, a construção então da igreja, da família, não acontece. Neemias é o líder focado, ele permanece focado. Deus o chama, Deus o levanta para uma grande obra. Ele diz isto, e é verdade, é uma grande obra: reconstrução de muros de Jerusalém, grande obra de engenharia. E naqueles dias, a constituição da comunidade, a cidade passava pelas muralhas. E aí então se definia a comunidade, ela protegida, e então nascia ali uma força econômica, etc. Por isso é que essas oposições que nós lemos aqui, esses líderes opositores das regiões vizinhas, estão incomodados com isto, porque agora vai surgir ali uma comunidade, e então terá sua força econômica, etc. O pensamento deles é materialista, político. Mas Neemias, ao reconstruir os muros para reconstruir a comunidade de Jerusalém, ele está sendo um instrumento de Deus, e ele está visando isto para a reconstrução que Deus quer fazer na vida das pessoas e do mundo. Jerusalém, e então Judá, é uma peça-chave no projeto, na história que Deus está escrevendo de redenção do mundo. Começa no Gênesis com Abraão, depois então Deus, a partir de Abraão, levanta o povo de Israel. Ele prometeu em Abraão a bênção para todas as famílias da terra. Isto é uma experiência de reconstrução, e o plano é chegar em Jesus Cristo, mas agora essa interrupção, porque o povo de Israel não é fiel e veio o exílio da Babilônia. E agora então, através de Neemias, Deus está reconstruindo pedras e muros, sim, mas para fazer muito mais do que isso, porque pedras e muros sem uma comunidade dentro nada é.
Pedras e muros, sim, para então formar um povo ali, resgatar, reedificar o seu povo, e reedificando Jerusalém, reedificar então o projeto de Deus de construção, de resgate do ser humano que viria a dar em Jesus Cristo séculos mais tarde. Então Neemias está fazendo aqui parte do plano de Deus de chamar o ser humano nessa história da salvação para reconstruir. Deus continua então fazendo isto em nossas vidas, na igreja, na família, em Jesus Cristo. É uma continuação da obra de Neemias. Neemias é uma peça dessa grande história. E lá está ele. E ele então, quando é convidado nesse momento pela oposição para um encontro na planície de Ono, ele diz: estou fazendo uma grande obra, não posso descer. É tão importante o que eu estou fazendo aqui, que nada justifica a minha descida. Não importa quem me chame, não importa quem fale, não importa o que se proponha, eu estou focado. E eu estou focado porque aquilo que Deus está fazendo aqui tem supremacia, vem em primeiro lugar, e isto aqui é o que realmente conta. O resto pode esperar. O resto não vai me tirar disto. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Permanece focado. Você está focado, meu irmão? Minha irmã? Deus em Cristo o chamou para uma grande construção na sua vida. Você está focado nesse chamado que Deus está fazendo? Deus chamou você para uma grande construção na sua casa, na sua família. Você está focado nisso e permanece focado naquilo que Deus o chamou para fazer na sua casa? A igreja, você está focado, permanece focado naquilo que Deus o chamou para ser e fazer na igreja? Deus quer construir uma grande comunidade de redenção. Você está focado nisto ou não? E o convite veio, ele manda essa resposta, mas o pessoal convida de novo, e convida de novo, e convida de novo. O mensageiro volta, o mensageiro volta, o mensageiro volta, e o mensageiro volta. E ele diz: todas as vezes enviei a mesma resposta. Como é focado, Neemias? Você é focado assim? Você permanece focado? Está concentrado? Ou está distraído? Perdeu o foco? Que Deus então faça a grande obra dele na vida de cada um de nós aqui, nossas casas e nesta igreja. Que Deus os mantenha focados, porque Deus tem uma grande obra. Meu irmão, minha irmã, se não está acontecendo, é porque nós não estamos focados. Permaneça focado. Discirna a maldade das propostas. Vamos descer, vamos lá até a planície de Ono, num dos vilarejos lá. Era uma região temerária. Lá está Neemias como governador em Jerusalém. Fala de Sambalate, Tobias, governadores de outras regiões. Mas todas essas regiões estão debaixo agora do grande domínio do rei Artaxerxes I da Pérsia, o grande imperador. Eles são apenas governadores constituídos. E há regiões que são mais perigosas. E eles convidam ele para uma planície chamada Ono, um dos vilarejos, reunir lá. E Neemias percebe o problema. Ele diz: estavam tramando fazer-me mal. O convite é para uma mesa de negociação. Eles já haviam tentado outras formas de interromper o trabalho de Neemias, já lemos isso outras noites. E ataques, em outras quartas-feiras passadas lemos ataques que eles tentaram ali realizar, e o ataque foi frustrado. Mas agora vem a proposta da negociação. Vamos sentar à mesa lá na planície de Ono. Neemias teria que viajar um dia, pelo menos, à distância dessa planície, desses lugares. Iria parar a obra, depois sentar lá para reunir e voltar, altamente distrativo. Mas, não obstante o convite ser um convite aparentemente muito civilizado, Neemias percebe que por detrás de um convite aparentemente civilizado havia um grande problema. Estavam tramando fazer-me mal. Queriam acabar comigo. A intenção deles era esta. Meu irmão, minha irmã, andando neste mundo, não se esqueça disto. Se de um lado é verdade que Deus o chamou em Cristo para uma grande obra de construção,
O mundo e o diabo, sabendo disto, trabalha com má intenção. Quer ver você derrotado nisto, quer ver o seu projeto, o projeto que Deus tem para você de construção interrompido e, se possível, acabar com a sua vida com Deus. O mundo e o diabo tramam fazer mal. O convite muitas vezes é civilizado, é sutil, mas a intenção é muito má. Fique atento, discirna a maldade das propostas da mídia, na conversa dos amigos, na opinião deles, na forma deles pensarem, na música, na mídia, no visual, até mesmo na parentela, que não está envolvido nesta obra de construção que Deus está realizando em você a partir de Jesus Cristo. E eles não participam disto, não têm interesse nisso, e há má intenção, e muitas vezes num comportamento amistoso, e aparentemente amistoso e muito civilizado. E às vezes são agentes que nem percebem que estão sendo usados. Aqui neste caso, essa liderança de oposição que trama mal contra Neemias, manda mensageiros que talvez não sabem qual é a verdadeira intenção de quem o enviou. E há pessoas à sua volta sendo usadas pelo mundo e pelo maligno e nem sabem que estão sendo usados para fazer mal. Gente próxima, de relacionamento, quer atrapalhar, danificar. Discirna a maldade das propostas. Muito maldosas pela má intenção, maldosas pela sua artimanha, pelo seu engano. Não é um ataque direto. Venha, vamos conversar. Na verdade, é uma artimanha, a coisa é suja, é uma armadilha. Parece uma palavra boa, mas não é. É a palavra boa sendo usada para enredar, envolver. A música é bonita, mas cuidado. O filme é interessante, mas cuidado. A conversa dos amigos talvez é agradável, descontraída, mas cuidado. A parentela tem aquela palavra aparentemente de cuidado e interesse por nós, mas é preciso atenção. Discirna a maldade das propostas. Meu irmão, há uma realidade neste mundo muito maligna que trabalha contra tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua. E isso em todos os lugares onde nós navegamos. Discirna isto, fique atento a isto. Porque talvez numa abordagem até desavisada, aparentemente inofensiva, há uma grande armadilha. Discirna a maldade das propostas. Permaneça focado. Permaneça focado. Recuse as atividades distrativas. Todos nós temos tantas atividades, somos chamados para tantas atividades, mas muito cuidado. Concentração é necessário, cuidado com aquilo que vem para distraí-lo do foco, e você não permanece mais focado porque foi distraído. Vamos nos encontrar na planície de ONU. Por que não? Vamos lá, é uma reunião. A gente resolve isto de uma vez por todas. Um dia a gente vai de viagem, 2 dias lá, quem sabe, de reunião, 3. Depois mais um dia para voltar. O muro para, a construção para. E vamos lá. O mundo e o diabo se movimentando por detrás. Coloca diante de nós todo tipo de distração. Cuidado com aquilo que tira você e seus filhos da igreja de Jesus Cristo, do culto. Oportunidades, poucas que nós temos, na verdade, numa semana. Cuidado, as distrações. Quando eu era garoto, eu estudava, creio que na 8ª série, e veio o convite do professor de educação física para eu jogar no time da escola. Aí, muito animado, eu levei para o meu pai. Ele disse: mas o campeonato, o jogo é que dia? Aos domingos.
Aos domingos nós já temos um compromisso. Nós já nos comprometemos. Não temos 2 domingos na semana para dar, temos apenas um. E o que nós temos, nós já demos para alguém. Estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. Diga para o professor, o dia que o campeonato jogar no sábado, você entra no time. Não estou querendo pôr um legalismo aqui. Estou apenas exemplificando. Como é muito fácil, distrações, nos envolvermos e quando percebemos estamos muito longe. Permaneça focado, meu irmão. Cuidado. Estou dando apenas um exemplo, podemos dar muitos outros. Recuse as atividades distrativas. Cuidado com elas. Festas e mais festas, era das festas. Cuidado, cuidado, há tantas coisas que nos tira do povo de Deus, do culto. O que é que querem fazer? Querem nos distrair daquilo que Deus está fazendo. E cuidado que uma dessas distrações pode ser fatal. Recuse as atividades distrativas. Tantas coisas. A mídia quer nos controlar e nos consumir em termos de tempo e energia. E não há mais espaço para a ação de Deus de construir nossas casas, nossas vidas e a igreja de Jesus Cristo então. E a grande obra de Deus é interrompida ou danificada. Recuse as atividades distrativas. Permaneça focado. Prepare-se para investidas insistentes. Eles me mandaram dizer-lhe 4 vezes a mesma mensagem. Depois há uma quinta, mais safada ainda. Não pense que o mundo vai dar folga para você, o seu projeto da família construída em Deus. Não pense que o mundo e o diabo vai dar folga àquilo que Deus está construindo na sua vida particular. Não pensemos que, como igreja, o diabo vai dar folga para nós. Nessas 4 paredes aqui, só maravilhas. Não, o diabo está tocando um, tocando o outro, empurrando, promovendo problemas. E não vai embora. Insistente em investidas. É preciso que você permaneça focado. Porque não é só ficar focado 1 minuto, porque só há uma investida, depois não tem mais nenhuma. Volta, volta, volta e volta. Insiste. É preciso, enquanto Deus constrói a sua família, na educação dos seus filhos, seu casamento, você o tempo todo permaneça focado. Porque o momento que você desfocar ou conseguir desfocar, você vai cair. E insistentemente isso vai ser buscado pelo mundo e o diabo. Permaneça focado. Como Neemias. Enfrente ataques intimidadores. Eles vêm. Quando depois de 4 vezes Neemias não aceitou o convite, veio mais um. Mas agora tinha uma tal de uma carta aberta. Isto quer dizer que, ao invés de ser uma comunicação oficial selada, fechada, confidencial, de governo para governo, líder para líder, não, é aberta. Porque o interesse da oposição é que todo mundo tome conhecimento do que está nessa carta. Isto é, a ideia é envenenar o ambiente contra Neemias. Diz o texto, é uma carta aberta. E diz lá, diz entre as nações, a oposição falando de Neemias, diz entre as nações que vocês estão tramando uma revolta. Essa informação será levada ao rei. Vocês vão proclamar você, Neemias, como rei. Todos eles são governadores. Neemias é um deles, e os outros também, debaixo do grande rei da Pérsia. E agora vem aí o envenenamento. Vocês estão construindo os muros, depois Neemias vai se declarar rei. Isto é, vai se rebelar contra o grande imperador nosso, da Pérsia. E eles acrescentam: essa informação será levada ao rei da Pérsia, o nosso imperador. A intimidação, o jogo pesado.
Por isso termina a carta, por isso vamos conversar. Enfrente ataques intimidadores, que nenhum de nós perca o foco, porque tremeu e temeu. Vamos temer e tremer somente diante de Deus, que é maior do que tudo, e permanecer focados. Descarte o argumento tolo. Não perca tempo com o argumento tolo. Não se desgaste em debater tolice. Quando chega essa carta com essas palavras, olha, estão dizendo aí Neemias, e aí ele diz, Sambalias é o que faz esta carta, escreve esta carta, ele diz sobre um outro líder, e Gesem confirma, estão dizendo aí entre os povos, você vai se proclamar rei, nós vamos dizer isso ao rei, vamos conversar. Neemias tem uma resposta firme e curta. Nada disso está acontecendo, diz ele, é pura invenção sua. E para por aí. Com o diabo, quando você vê o diabo, a maldade trabalhando através de alguém, corta e descarta ali o argumento tolo. Não vale a pena nem se gastar tempo debatendo essas coisas que levantam argumentos totalmente descabidos e tolos, conflitantes com aquilo que Deus quer fazer. Denuncie rapidamente e interrompa e descarte. Não fique ali exposto àquilo que o diabo está querendo fazer, porque é tempo perdido e não vale a pena. Muitas vezes o mundo e o diabo trabalhando, por exemplo, tomam conta do coração de um dos nossos filhos. E como eu vejo os pais ficarem perdidos tantas vezes, lá vem a criança, talvez ainda na infância ou ali já na adolescência, com aquela argumentação toda, e o pai, a mãe ali respondendo toda aquela argumentação, como se tivesse que ficar argumentando contra tolices. Liga para o filho, meu filho, tudo que você está falando é tolo, vamos parar por aqui e chega. Deus tem algo melhor para nós e ponto final. Aí o pai estica e o filho estica e fica, o pai, daqui a pouco o pai, coitado, está apanhado naquele negócio. Outro dia o pai falou para mim, olha, eu não sabia o que dizer, porque meu filho pediu para fazer tal coisa e eu não concordo, porque eu não acho que é da vontade de Deus, é errado. Mas aí ele disse para mim, mas pai, quando você era jovem, você era na crente, você fez isso, por que eu não posso fazer? E o pai ficou vendido. Meu filho, se eu fiz, eu fui tolo. Tolice de Deus não pertence em nossas vidas, não pertence na sua. O assunto morreu, não se fala mais nisso. Descarte o argumento tolo, permaneça focado. Apoie-se na força além da sua fraqueza. Quem de nós é suficiente para esse desafio, para permanecer focado? De onde vinha a força de Neemias para ser e agir, se comportar desta forma e permanecer focado? A oposição diz, olha, eles se enfraquecerão e não concluirão a obra. Neemias percebe que essa artimanha pode contaminar o povo. O que ele faz? O texto que nós lemos no verso 9 termina assim: orei pedindo, fortaleça as minhas mãos. Nenhum de nós é suficiente para aquilo que Deus há de realizar em nossas vidas. Nenhum de nós em si somos, e nós mesmos somos suficientes para enfrentar o poder do maligno. Mas a graça de Deus que nos chamou é maior do que o mundo e o diabo. E podemos prevalecer. E podemos permanecer focados. Mas não se apoie na sua força, nem na sabedoria
sua. Apoie-se na força que está além da sua fraqueza. Permaneça focado. Deus tem uma grande obra para a sua vida e a sua casa. Deus tem uma grande obra para esta igreja. Ele está construindo. E haveremos de colher bênçãos e alegrias. Esperemos no Senhor, apoiemos no Senhor, buscando nele força para permanecermos focados. Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, na minha casa e na minha igreja. Não vou descer. Que assim seja em cada vida aqui. Amém? Vamos orar.